Ele faz parte da equipe Show de Bola, programa da Rádio Univale que vai ao ar de segunda a sexta ao 12h10. Meu convidado do Cafezinho A2 de hoje é o Jânio Flávio. Tá começando o programa agora. Você também pode ver o Jânio Flávio no ar pela TV Brasil Esperança, de segunda a sexta ao 12h30. É um novo programa lá, que também é da equipe Show de Bola, né, Jânio? Muito obrigado por estar aqui, nosso humilde programa. E parabéns, porque agora você está no ar em três. Em breve você também vai estrear o Esportes e Notícias Univale. É o programa que vai ao ar, né? Ainda não estreou, mas vai ao ar de segunda a sexta às 6 horas da tarde, ao vivo pela Rádio Univale. Então você, em breve, vai ser um cara de 3 programas. 3 programas, é. Haja tempo, haja amor também, né? Haja amor. Na verdade, assim, né, ô Lucas, quando você faz aquilo que você ama, você deixa de trabalhar, né? Porque você faz por amor, né? Então, para mim não é um trabalho, para mim é um prazer levantar todos os dias, preparar as minhas pautas, preparar o meu pessoal, escalar equipes e ir para o trabalho, né? Eu sou apaixonado pela comunicação, sou apaixonado pelo esporte, né? Hoje, infelizmente, né, a maioria das rádios, não só na nossa região, mas no Brasil, deixaram de fazer esportes, deixaram de fazer futebol, porque realmente é muito dispendioso, é caro realmente fazer e tem que ter muita vontade, né? Porque você tem que ter uma equipe, você tem que ter narradores, tu tem que ter repórteres, tu tem que ter apresentadores, tu tem que ter plantão esportivo, então realmente é muito trabalhoso. Mas a equipe Show de Bola hoje está sedimentada na região, né? Tanto na TV, quanto no rádio, no jornal. Então, em todos os lugares tem alguém da equipe Show de Bola fazendo esportes. E aqui na Univale, nós estamos aí, já estamos indo para o 4º ano já, de parceria com a Rádio Univale, um programa de muito sucesso, é um programa líder absoluto de audiência no horário e na grade também da Rádio Univale, e também as nossas transmissões esportivas, né? Somos a única rádio do litoral norte de Santa Catarina, aqui da nossa região, a fazer também transmissões esportivas. Nós acompanhamos todos os times da região, estamos transmitindo todos os jogos do Barroso no campeonato. Vão ser 20 jogos, né? Nós estamos acabando agora o primeiro turno. Vamos fazer agora a última rodada desse turno e já começar o segundo turno. Tá, ô Eugênio, você sempre cobriu esporte? Não, na verdade é assim, ô Lucas, a minha história é engraçada, porque na verdade eu comecei no esporte por causa do Marcílio Dias. Eu fui diretor de futebol do Marcílio Dias, eu fui diretor de marketing do Marcílio Dias, eu fui presidente do Conselho Fiscal do Marcílio Dias, e quando eu era diretor social do Marcílio Dias, nós lançamos um plano sócio-torcedor de vantagem, onde o sócio ia se associar diretamente online. Ele entrava no computador ali, fazia sua inscrição, ele recebia o boleto ou faria por cartão de crédito, iria receber em casa e recebe em casa a sua carteirinha, sem sair de casa ele se tornava sócio do clube. E nós contratamos uma empresa na minha gestão, na oportunidade no Marcílio Dias, e eu precisava divulgar esse produto. E o grande público do futebol é o público de rádio. Não adianta, pode ter TV e tal, mas o rádio é sempre o rádio. E eu visitei todas as emissoras, Lucas, da cidade, nenhuma emissora fazia esporte. Ninguém queria fazer esportes. Eu tenho 2 filhos que são jornalistas, o Flávio Roberto e o Anderson Davi. E o Flávio, inclusive, é diretor de comunicação do Marcílio hoje. E eu cheguei e falei para eles, eu não sei o que vou fazer. Eu vou fazer outdoor, vou colocar em jornal. E falei, pai, só tem uma forma. É você comprar um espaço numa rádio, montar uma equipe. E assim eu fiz. Na Rádio Difusora, alguns anos atrás, contratei uma equipe, contratei o Zélio Prado, que é nosso colega aqui hoje, contratei o Sandro Fernandes, o Tanaka, que era narrador, aquela equipe mais antiga. E comecei a dar suporte, comecei a vender o programa, né, para dar sustentação ao programa e poder divulgar também as coisas do Marcílio Dias. E as coisas foram dando certo. Aí eu comecei a dar um pitaco ali, um pitaco aqui, e as pessoas começaram a gostar.
Falaram, Jânio, pô, você poderia ser comentarista esportivo, você é do meio do futebol, você é diretor de futebol, conhece o vestiário, conhece tudo de jogador. E eu comecei a adaptar, e o pessoal gostou. E aí, eu disse assim, não, então agora eu quero algo maior, eu quero ir. Se for para mim continuar esse trabalho, eu quero alguma coisa maior. A primeira lembrança que eu tenho de você, Jânio, é quando você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que era você. Você já fez Rick Record também, já? Também, né? já, também. Eu lembro que você fazia um programa lá com outro, eu me esqueci o nome dele. O Wilson Lima. Você discutia muito com ele naquele programa, era muito engraçado. Nós tínhamos... logo depois do Jornal do Meio-Dia, né? Isso, é. E eu ria muito com aquilo. Eu participava muito também no sábado, da Rick com o Wilson Lima, nós fazíamos uma parceria lá, né? Então eu participava do programa e sempre como eu sou uma pessoa que tem uma opinião forte, né? Então eu discuto mesmo, eu defendo a minha opinião. Eu também, só não no ar. Eu respeito a dos outros, mas eu defendo a minha opinião até você me provar que eu estou errado. Enquanto você não provar que eu estou errado... Não, mas sabe, eu achava muito legal porque era autêntico, entendeu? Você realmente via 2 pessoas ali discordando de um assunto, porque televisão é muito quadrado, né? Às vezes as pessoas elas fazem muito elas ficam muito engessadas. Você, quando é sincero e legítimo, até quem não gosta de futebol como eu, aproveita e para assistir aquilo. Exatamente. Então, esse estilo nós trouxemos para a rádio também, né? Então, a gente acabou sedimentando o nosso nome na rádio. Eu escrevi uma coluna aqui para o jornal, aqui para o Diarinho também. Então, a gente acabou fazendo um trabalho muito sério, né? Porque eu trabalho em cima da verdade. Eu não invento notícia, mas eu tenho a minha opinião. A minha opinião não significa que seja a tua opinião. Mas quando eu dou a minha opinião, qual que é o meu objetivo? É fazer você, no mínimo, refletir sobre aquele assunto. Não quero que você concorde comigo. É claro que quando você está numa rádio ou na TV, tu é um formador de opinião. Mas você se considera marciliense? Não, marcilista. Marcilista, marcilista. Eu sabia que eu ia dar alguma bola fora. Já foi no primeiro bloco. Não tem problema não. Marcilista. Marcilista. Você é ou você não é? Eu sou marcilista, eu não nego, eu seria hipócrita se eu falasse que eu não sou marcilista. Isso não dá problema? Não dá problema, porque eu sou o maior crítico do Marcílio Dias na cidade. E eu sou marcilista. Quando eu vejo as coisas erradas, eu critico sim. Quando as coisas estão certas, pode ter certeza que eu vou elogiar. Por isso, hoje eu tenho credibilidade dentro da imprensa. Tá? Porque o meu coração é marcilista, mas a minha razão é a verdade. Tá, mas isso é dentro da empresa. Eu quero dizer assim, ó, é que o público de futebol é um público muito chato. Muito chato. Eles enchem muito saco. O futebol é assim, ô Lucas. Tu é amado e odiado. Não adianta. Tanto quem tá jogando quanto quem tá transmitindo, exatamente, né? E o público teu também. Vide Galvão Bueno, que não tá aí pra... Exatamente. É a mesma coisa o Bueno, o Galvão. Ele é odiado e amado. Uns acham ele chato, outros acham ele arrogante, outros já adoram ele. E assim todo apresentador, todo comentarista é assim. Tem pessoas que adoram você, tem pessoas que dizem, lá vem aquele Lucas chato. Sim, Mas a gente aprende a lidar com isso. A gente aprende a lidar com isso, né? Você separa as coisas, você sabe separar. Exatamente. Tem o Jânio Flávio, pessoa jurídica, e o Jânio Flávio, pessoa física. Pessoa física, Mas o rádio, ele é muito gostoso, porque o rádio, ele é diferente da televisão, né? O rádio, na verdade, a televisão, ele está te vendo, ele está vendo a tua reação. O rádio, ele não está vendo. Então, conforme é a tua entonação de voz, ele consegue se comunicar com você. Ele consegue saber como você está, como está seu espírito, através do teu tom de voz, né? Já é diferente da televisão. Então, como eu tenho uma voz forte, uma opinião forte, eu consigo me identificar muito com o ouvinte. Então, eu sou apaixonado por rádio. Eu faço televisão, eu gosto de fazer televisão, né? Mas eu não mudo muito o meu estilo para fazer televisão. Mas você acha que a narração do rádio ela é mais emocionante que a narração da televisão? Toda a vida, né? Toda a vida. Porque, na verdade, a televisão, você vai ver uma narração numa TV, você está vendo o lance, tá? E no rádio você tem que descrever o lance e dar emoção ao lance. Tem que dar emoção ao lance. Então, quem não está vendo o jogo, ele quer sentir o jogo. Ele quer sentir o jogo. E aí o narrador, o repórter, o comentarista, tem que fazer ele sentir e fazer como ele se estivesse vendo o jogo. Nós temos um jargão que a gente fala, né?
assista o jogo ouvindo a Rádio Univale. Porque nós falamos exatamente o que está acontecendo dentro do campo. E essa é uma determinação da nossa equipe. Nós temos que ser extremamente fiel com o que está acontecendo. Nós não podemos inventar um lance. Olha, esteja certo ou esteja errado, a equipe Show de Bola vai contar o que realmente esse negócio aí da acontecendo. rádio, dá pra dar um migué, né? Dá. Nossa, tem gente... Porque assim, por exemplo, se o jogo tiver meio frio, dá pra dar uma levantada no jogo. Aí já na televisão... Não tem como. Você tá vendo que o jogo tá muito ruim. Mas daí o que acontece na televisão, Lucas? Na televisão o que acontece? Aí o cara começa, como a gente fala, encher linguiça, entendeu? Daí ele começa, pois é, ontem lá na apresentação o jogo tá correndo e os caras estão batendo papo. No rádio você não pode fazer isso. No rádio tu tem que dar a emoção, né? Uma bola, o cara chutou uma bola, às vezes não passou perto atrás. Que foi aquele jogo do 7-1 que todo mundo se lembra e que eu sempre cito aqui nesse programa, porque foi uma grande tragédia pro futebol brasileiro, que o jogo estava muito ruim e de repente o Galvão Bueno ele começou a falar começou a falar da CBF, começou a criticar o futebol, ele até esqueceu que o jogo estava rolando. E começou ele falava e de repente, mais um gol aí, ó. Olha, é mais um gol. Ele esqueceu o jogo completamente. Mas por quê? Porque o público está vendo. E quando é rádio, o público não está vendo. Ele não consegue ter aquilo lá. Então, tu tem que ter uma autodescrição, né? Passar para o torcedor, olha, aqui está 7-1 por causa disso. Ali não, ali você está vendo. Então, o trabalho do rádio realmente é um trabalho mais profissional. Mas, Eugênio, tu não acha que o futebol brasileiro ele não perdeu um pouco do prestígio de uns 10 anos para cá? Ele perdeu, mas está recuperando, tá, Lucas? Com a chegada do Tite, ele resgatou, tá, o futebol brasileiro, está resgatando a autoestima do torcedor que estava lá embaixo, né? Ninguém mais dava bola para a seleção brasileira, tu tens toda a razão no que você falou. A seleção brasileira ninguém mais parava para assistir. Eu, por exemplo, que sou apaixonado por futebol, eu assistia até por uma questão profissional, para depois poder comentar. Mas eu já não tinha mais aquela vontade, o coração batendo forte como era antigamente. Agora não, agora as pessoas já começaram a assistir futebol, porque agora é feito por uma pessoa séria, que é o Tite. E a corrupção também no futebol, né, com os dirigentes presos na cadeia, a própria FIFA. Então vai desestimulando o futebol. E o futebol também virou um produto, né? Ele virou muito comercial, né? Os próprios jogadores, Os próprios jogadores. Antigamente você via jogadores, Lucas, jogar num time 10, 15, 20 anos. Agora não, o cara, num ano ele joga em 2, 3 times. Eu vou fazer intervalo, Jânio, mas na volta eu quero falar sobre o Barroso e sobre a Chapecoense também. Daqui a pouco a gente volta, hoje eu estou conversando com o Jânio Flávio, meu amigo aqui da Rádio Univale, do Esporte Show de Bola, programa muito legal que dá muita audiência lá para nossa rádio. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho 2 no ar em sua última temporada. Hoje eu estou conversando com o Jânio Flávio. Ele é comentarista esportivo, faz parte da equipe Show de Bola aqui da Rádio Univale, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao 12h10, 94,9. Falei certo, né? Agora falou certo. Graças ao bom Deus. Vem cá, vamos falar primeiro de Chapecoense. Antes de falar dos desempenhos da Chapecoense, eu quero saber como é que você passou por todo aquele momento de dor. Foi uma grande tragédia para o nosso futebol, principalmente o futebol catarinense. A Chapecoense estava muito bem, foi muito triste. Muitos colegas de imprensa foram, né, nesse desastre aí. Como é que você passou por esse momento? Olha, e você e a tua equipe, né? Exatamente. Lucas, foi um momento muito difícil. Nós perdemos colegas lá de Chapecó que a gente se comunicava quase que semanalmente, né, mandando informação e eles mandando informações para a gente. Quando a gente ia lá, eles recebiam muito bem a gente. Quando eles vinham aqui, nós também recebia muito bem eles. E foi uma grande tragédia, né? Nós não esperávamos que isso pudesse acontecer, mas infelizmente aconteceu. É claro, além dos colegas, né, de imprensa, também foi vitimado aí praticamente todo o time da Chapecoense, toda a diretoria da Chapecoense. Foi um momento muito difícil para a imprensa, para o futebol, mas a vida é assim, né? Tem que haver uma reconstrução. Eu sempre digo assim, né, o Lucas,
a fatalidade, ela está aí, né? Ela pode acontecer no teu vizinho, como pode acontecer para você também. Infelizmente, aconteceu com o vizinho. Né? Aconteceu com o vizinho, né? Então, a Chapecoense realmente foi uma tragédia muito grande. A Chapecoense estava no seu melhor momento no futebol, durante seus 46 anos de vida, que é um clube novo, e estava com um time maravilhoso, estava aí fazendo uma final de Copa Sul-Americana, olha, que era um orgulho para Santa Catarina, um orgulho do Brasil, e acabou acontecendo essa tragédia. Mas o pessoal de Chapecó, realmente, nós temos que aplaudir de pé, está reconstruindo a Chapecoense, vão ter muitas dificuldades ainda, porque sempre vai haver a comparação, né, Lucas? Isso é inevitável, né? Eles estavam com um timão, né? E daqui a pouco morre todo mundo e tu tem que reconstruir. E tu sabe que ninguém é substituível, ou seja, aquele jogador você não vai encontrar mais, você vai ter outros jogadores. E a Chapecoense está passando por essa reestruturação, está tendo dificuldades ainda, né? Até porque o psicológico, né, ainda influencia muito na cidade, né? Então o time entra em campo, a torcida vai lá, relembra todo aquele passado, e a responsabilidade do treinador e desses jogadores que chegaram agora é muito grande, porque estão ali substituindo campeões, e não é fácil. Mas, aos poucos, eu acredito que a Chapecoense está se recompondo bem também. Obviamente que também, claro, tem o lado negativo e tem o lado positivo disso aí. As pessoas às vezes não gostam que eu falo isso, mas eu falo. Em termos de marketing, tá? A Chapecoense hoje ela é conhecida no mundo todo, né? Então veio ajuda do mundo todo e realmente precisa de ajuda. E eu aposto muito que em 2 anos no máximo a Chapecoense voltará a ser uma das grandes forças do futebol brasileiro. Não vai ser fácil, não. Mas pelo menos a questão financeira hoje a Chapecoense não tem problema. Agora, a questão técnica ainda está muito difícil. E um time para acertar também não é de uma hora para outra, não. Vai demorar um pouco. Mas você parou para pensar que, nossa, poderia ser eu que Sim, estivesse ali? Aquilo sim. ficou na tua cabeça durante muito tempo? Sim, eu cheguei a pensar em viajar para esse jogo, acompanhar a Chapecoense, né? No domingo, nós estávamos fazendo a final da Série B lá em Tubarão, e entre o Tubarão e o Barroso, que o Barroso foi campeão, e eu estava lá com o doutor Delfim, conversei com ele, ainda conversamos bastante, ele falou, olha, Jane, eu estou saindo daqui, eu vou até Florianópolis eu pego um voo, vou até São Paulo, vou me integrar à delegação da Chapecoense, vou para a Colômbia. Quando eu voltar da Colômbia, eu já vou direto para Chapecó, vou visitar a Liga de Palmitos, volto para Chapecó e vou acompanhar o jogo do meio de semana da Chapecoense. Quer dizer, nós conversando normalmente, na terça-feira o cara estava morto, né? Então, a gente tem que repensar muitas coisas na vida, né, cara? A vida realmente nos reserva muita surpresa. Nós temos que viver o dia como se fosse o último, né? E então, o Barroso, Jânio? Me disseram que o Barroso está mal, é verdade? Está muito mal o Barroso. Na verdade, assim, houve um grande equívoco, Lucas, dentro do Barroso, tá? O Barroso jogou uma segunda divisão, foi campeão da segunda divisão, tá? Com algumas dificuldades, mas foi campeão, não perdeu nenhuma partida em casa. Aí veio a primeira divisão. A primeira divisão, que é esse acesso, ele tem uma diferença muito grande da condição técnica de um time de segunda divisão para um time de primeira divisão. E o Barroso cometeu um grande erro, que foi manter praticamente quase todo o time da segunda divisão para disputar uma primeira divisão. E tu não consegue. O nível técnico dos jogadores de uma primeira divisão é muito, mas muito superior a uma segunda divisão. Então cometeu-se esse erro, acharam que poderia competir de igual para igual com os demais times e não foi isso que aconteceu. E mesmo assim o Barroso apostou muito em começar a pré-temporada antes dos seus adversários. Onde todo mundo começou a pré-temporada no dia 5, dia 10 de janeiro, o Almirante Barroso já estava treinando desde o dia 15 de dezembro. Ou seja, ele estava quase um mês na frente dos adversários e a grande aposta do Barroso era na questão física. Então o Barroso, o que ele imaginou? Bem, quando começar o campeonato, nós vamos estar 100% fisicamente. Os caras vão estar 30%, nós vamos passar por cima dos caras. Só que os jogadores, tecnicamente, eram muito inferiores aos demais. E o que aconteceu? Começou a perder, e essa última rodada, que foi a 8ª rodada, ele acabou indo para a zona de rebaixamento.
O Barroso hoje, ele só está na frente do Joinville. O Barroso hoje tem 25% de aproveitamento, só isso que ele tem de aproveitamento. Tá? Agora vai começar o segundo turno. Ele vai ter mais 10 jogos, são 30 pontos a serem disputados, e ele tem que ganhar, no mínimo, 50% desses pontos. Veja bem, o primeiro turno ele ganhou apenas 25%. Ou seja, ele tem que dobrar o seu percentual de aproveitamento para permanecer na Série A do campeonato. Então, é uma situação muito difícil, nós vamos torcer muito que o Barroso permaneça na Série A, até porque em junho já começa a Série B, aí nós temos o Marcílio Dias, nós vamos ter aqui também o Itajaí, que vai vir muito forte, o Itajaí, que foi o campeão da terceira divisão, vai jogar a segunda divisão, e aí nós vamos medir forças, né? Mas o Barroso cometeu um grande erro de estratégia. Essa semana apresentou 2 jogadores, inclusive um jogador que já foi campeão da Libertadores, que é o Rosinei, jogou no Corinthians, jogou no Internacional de Porto Alegre, jogou no Atlético Mineiro, foi campeão por todos os clubes que ele passou. Ele estava lá no Fortaleza, não estava sendo aproveitado no Fortaleza e o Barroso trouxe ele para cá. Agora a torcida não pode se iludir, tá? O Rosinei que estão contratando não é aquele Rosinei do Corinthians de 2004. Nós estamos em 2017. É um jogador com 34 anos de idade, então o rendimento dele não vai ser o mesmo. E outro problema também no Barroso é a questão da grama sintética, Lucas. Né? Que está proibido agora, né, isso aí? Veja bem, a partir de 2018, a CBF não vai permitir jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. Aí o grande prejudicado, na verdade, é o Atlético Paranaense, que é o único clube que tem realmente grama sintética e que disputa a Série A do Brasileiro. O Barroso não disputa a Série A do Brasileiro. Mas abriu um precedente aí, né, Lucas? Se a CBF proibiu lá, os clubes aqui de Santa Catarina provavelmente vão pressionar a Federação Catarinense para que também não haja jogos em campos sintéticos. Aí o Barroso vai ter um problema. Lembrando que o Barroso fez um investimento muito alto, gastou em torno de R$1 milhão para pôr essa grama e montar uma estrutura dentro do estádio Camilo Mussi para poder receber os jogos da primeira divisão. Então o prejuízo pode ser muito grande. Aí muitas pessoas dizem, mas é um clube empresa. É um clube empresa, tá? Mas os caras estão vestindo a camisa do Barroso. O Barroso é um clube quase centenário aqui em Itajaí e merece o nosso respeito. Ô, Jânio, você já se meteu em muita briga por causa de futebol? Muita. Qual foi a pior delas? A minha pior briga foi com o Delfim, o doutor falecido Delfim. Né? O Delfim, na oportunidade, eu era diretor de futebol do Marcílio Dias, tá? E existia 2 vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, uma era pela Copa Santa Catarina e outra era pelo Campeonato Catarinense. E no regulamento dizia, aquele clube que se classificar pela Copa Santa Catarina terá as despesas pagas, tá? Pela federação. E aquele que se classificar pelo estadual terá que pagar suas despesas. Muito bem. O meu time, na época, nós nos classificamos pela Copa Santa Catarina. Ou seja, nós teríamos, tá, as despesas pagas. E daí o Delfim inverteu o regulamento. Aí eu abri a boca. Aí eu fui para a TV, fui para a rádio e falei. O professor Ormélio Weber era o presidente do Marcílio Dias, o professor que foi professor aqui da Univale, inclusive. E ele falou, Jânio, você é o meu para-choque, vai lá e bate. Eu fui e bati. Aí ele mandou um monte de recado para mim, ficou 1 ano sem falar comigo e tal, e depois a gente voltou a falar. Então essa foi uma das maiores brigas que eu tive, fiquei 1 ano sem conversar com o presidente da federação, e graças a Deus a gente voltou a conversar um pouco antes de ele morrer. Um pouco antes. Tem que carregar essa culpa. Né? E também com torcedores, ameaças, torcida organizada. Eu fiquei 1 ano no Marcílio Dias e a torcida organizada gritando meu nome e mandando eu tomar. Cara, não é fácil. Mas é assim, ó, é que a gente tem que aprender uma coisa. Tem que ter sangue de barata, tem que ter. Porque assim, ó, futebol não é uma coisa racional. É uma coisa passional. Animal. Não, é passional. É passional, não adianta. O cara ele fica cego quando ele torce pro time. Fanatismo. Ele fica cego. É exatamente isso, né? É igual a religião. Ontem, por exemplo, o jornalista Anderson Davi participou do meu programa Show de Bola aqui na Rádio Univale. Ele falou uma coisa, ele falou assim, eu não gosto do Brusque. Eu não gosto do Brusque e não gosto do Carlos Alberto.
Casoberto errou o pênalti bem feito para ele, porque quando ele estava aqui no Marcílio Dias, ele abandonou a delegação do Marcílio Dias num jogo que ia, sei lá, o União da Vitória, e ele chegou em Joinville e abandonou, saiu do ônibus e falou que não ia continuar. Aí, pô, o pessoal do Brusque começou a me ligar, pô, como é que o cara fala isso lá? Eu falei, o cara não gosta, é um direito que ele tem. Ele não gosta do clube, não é da cidade de Brusque. Claro. Então tem pessoas que confundem. Então, assim, o futebol é muito passional. Então não adianta você discutir com o torcedor. Não adianta. Não adianta. É Mas assim. eu adorei o papo aqui, tá, Jânio? Que prazer. A gente acabou o programa, mas você pode ouvir o Jânio e toda a equipe Show de Bola na Rádio Univale, de segunda a sexta, a partir do 12h10, 12h10, tá? Você pode também ir lá na nossa página do Facebook, é facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinho2. Um bom ano para nós e aquele tchim-tchim. Aquele tchim-tchim. Que agora que o ano começou, né?